todos os nomes dessa história já foram trocados. Aconteceu em 2021. Viajamos para outro país, especificamente para Tóquio. Eu trabalhava como engenheira de alimentos e nutricionista e fui escalada por uma delegação para trabalhar nas Olimpíadas. E meu marido me acompanhou. Sempre foi um sonho de nós dois viajar para o Japão. E logo após os 17 dias das Olimpíadas, resolvemos não voltar para o Brasil e continuar visitando e conhecendo o Japão. Afinal, era um sonho meu de infância, pois sou descendente de japoneses e sempre estive muito imersa na cultura daquele país. Pegamos um trem e alugamos uma casa numa cidade pequena e idílica no interior do Japão. A ideia seria aproveitar o visto de turismo e passar o primeiro mês descansando perto da natureza e aproveitando as vistas e a calmaria da cidade que fora indicada por um casal de amigos. A casa que alugamos não era muito grande, mas tipicamente japonesa, com portas de correr clássicas, feitas de molduras de madeira e papel de arroz e tatame no chão dos quartos. A casa era exatamente como o anúncio descrevia e como idealizei para a viagem dos sonhos. Típica, autêntica, isolada e muito confortável. Conforto esse que era eximiamente proporcionado pela senhora Takashi, que também era dona do único comércio da região, aonde iríamos quase diariamente comprar comida. Não éramos bons cozinheiros. Apesar da necessidade diária da visita ao mercado da senhora Takashi, que costumeiramente levava quase 20 minutos de caminhada para ir e mais 20 para voltar, era agraciada por uma floresta deslumbrante e curiosas estatuetas que eram dispostas beirando a trilha e que aparentemente ajudavam a guiar os mortos na passagem para o além. O ar puro daquela floresta era indispensável para aquela caminhada, pois a asma de Felipe cobrava o seu preço todas as vezes. Pensei, ok, primeira semana realmente foi perfeita. Ou não foi? Será que estamos sendo muito exigentes? A partir da segunda semana, eu e Felipe começávamos a discutir quem iria até o mercado e, inevitavelmente, aguentar as histórias intermináveis da senhora Takashi. Histórias inocentes, porém pessoais demais àquela vila para nos conectarmos de alguma forma. Além de que a comunicação era feita com base em um inglês mal falado por ambas as partes. Sinto que, por causa dessa barreira linguística, e muitas vezes da minha falta de habilidade em esconder as minhas emoções, sinto que posso ter sido indelicada ou até estúpida alguma hora. Tomara que ela não tenha percebido. A segunda semana não poderia ter sido melhor. Digo isso, pois o clima estava ótimo e o nosso sono nunca foi tão bem aproveitado. O sono em uma cidade grande como em São Paulo é muitas vezes interrompido pelos sons naturais da cidade grande. Estávamos realmente isolados da nossa vida fora dali, exatamente como queríamos, sem responsabilidades, sem preocupações e sem sinal do celular, claro. Na verdade, o sinal do celular ia e vinha esporadicamente. Não achávamos um ponto da casa onde o sinal do celular funcionava melhor. Ok, perfeito é sempre um exagero, pois nossa tranquilidade era algumas vezes perturbada por uma velhinha simpática nos trazendo comida em casa. Sim, eu sei o que vocês estão pensando, mas nós não pedimos por isso, e ela chegava sem aviso prévio. Não é que somos mal agradecidos, mas alugamos essa casa isolada, exatamente para esse retiro, além de que era muito estranho uma senhora de aparentemente seus 80 anos. Fazer uma trilha de 20 minutos para agraciar 2 forasteiros com comida caseira. Não. Nós não reclamamos nem fizemos cara feia. Apenas aceitávamos o mais educadamente possível. Lá pelo 10º dia, em um final de tarde,
Estávamos relaxando em um ofurô que ficava na varanda dos fundos, quando ouvimos a campainha da casa, que era um sino pendurado no portão da entrada da propriedade. Logo supomos que era a velha, e depois de um breve jockey-pô, foi decidido que eu iria averiguar. Assim que saí da banheira e me sequei, vi com o canto do olho algo que se mexia nos fundos da casa, praticamente onde estávamos. Nunca torci tanto para não ver aquela velha, mas estranhamente era ela, parada no meio do matagal. Tomei um susto com a cena, e enquanto eu ainda me recuperava do susto, gritei suspirando por Felipe. Ficamos bons 5 minutos observando a senhora Takashi. Pedi para o Felipe ir vê-la de perto e confirmar se estava tudo bem, que ao mesmo tempo me indagou e me pediu a mesma coisa. Então, resolvemos ir os dois juntos. Nos aprumamos e assim que tivemos coragem, ouvimos o badalar do sino novamente. Achamos que poderia ser algum familiar procurando por ela. E, de repente, tudo fez sentido. Imaginamos que, por conta da idade, ela poderia sofrer com alguma doença mental ou degenerativa, e fomos correndo para a frente da casa pedir para esse parente nos acudir com a senhora, que estava parada no nosso quintal. E como as surpresas desse dia não iriam acabar tão rápido, é claro que não encontramos ninguém no portão da casa. Apesar do saquê ingerido no dia, confirmamos nossa sobriedade com um uníssono. A gente ouviu nisso, né? E relutantes com as nossas incertezas, decidimos voltar e acudi-la nós mesmos. E nada. Nenhum vestígio da senhora Takashi. O sol já tinha se posto, e com o breu envolvendo tudo ao nosso redor, não havia muito o que poderíamos fazer. Apenas rir desconfortavelmente daquela situação que parecia tão bizarra e esperar o próximo dia. Ao amanhecer, acordamos e corremos, literalmente corremos, por aquela trilha, para averiguar como estava a nossa anfitriã. Chegamos sem ar, mas chegamos. Felipe com menos ar ainda do que eu, e nos deparamos com uma jovem de aproximadamente 20 anos. Logo suspeitamos ser a neta da senhora Takashi e perguntamos sobre o estado de saúde dela. Tentamos explicar o que aconteceu na noite anterior com o nosso inglês defasado, mas aparentemente a moça dominava menos ainda a língua do que nós. Tivemos a sorte de um garotinho que estava na loja a falar um inglês tão bem quanto o japonês, e nos explicou que a senhora que procurávamos estava desaparecida há 1 ano, e que ela havia se perdido naquela mesma floresta. Explicamos para o garotinho que não deveria ser a mesma senhora, pois ela era a anfitriã do nosso Airbnb, e nos havia atendido a semana toda ali. Com tantas repetições do nome Takashi, a jovem atendente nos interrompeu com certa animosidade. E se esforçando ao máximo para se fazer entender, gastou todo o seu inglês e disse: "Eu sou a senhora Takashi. Eu que aluguei para vocês. Por que vocês estão falando isso da minha avó?" Como se estivéssemos fazendo uma piada de mau gosto. Obviamente, a piada só poderia estar acontecendo com a gente. Aproveitamos a deficiência na comunicação, nos desculpamos como podíamos e saímos dali. Nos sentíamos confusos e envergonhados. "Que porra foi essa, Nami?" Felipe gritou comigo. Os dias seguintes se passaram com uma estranheza que não sabemos explicar. O que tinha acontecido? O que vimos aquela noite? Foi tudo uma coincidência mal interpretada por nós? Continuamos indo até o mercadinho, pois era o único do vilarejo. E as interações com a verdadeira senhora Takashi não eram nada amistosas, como esperávamos. Nós entrávamos, escolhíamos e pagávamos, tudo no silêncio mais desconfortável que se podia imaginar. Mas essa pseudo-resolução da história não nos saciou. Resolvemos buscar informações, e não foi difícil imaginar onde
Em uma cidade tão pequena, sempre existe uma igreja ou similar. E nessa cidade, recorremos ao templo local. Com certeza, alguma informação teria ali. O templo era lindo. Parecia desses que aparecem em documentários. Assim que entramos, logo fomos recebidos pelo que vou chamar de monge, por falta de termo melhor para descrevê-lo. E ao seu lado, o mesmo garotinho da conveniência. Antes que pudéssemos perguntar qualquer coisa, o senhor começou a falar quase que com um certo desespero, e logo o nosso intérprete mirim começou a trabalhar também. Ele disse que ficou sabendo do ocorrido com a senhora Takashi e que aquilo já havia acontecido previamente. Não se preocupem, a senhora Takashi apenas ficou daquele jeito, pois essa história é muito recente para ela. A avó dela sofria de Alzheimer e resgates como esse eram cada vez mais frequentes. Vocês já podem imaginar o resto da história. Ela está desaparecida há quase 1 ano e dada como morta pela maioria das pessoas daqui, inclusive pela neta. Enquanto o garotinho, que ainda permanecia anônimo, terminava de falar essa frase, o monge parecia se engasgar e tossir nas suas próprias palavras. O garoto então disse: "Ele é muito doente e eu estou aqui para ajudá-lo. Por favor, voltem mais tarde, pois ele se cansa muito fácil." Saímos de lá do mesmo jeito que chegamos, mudos, mas com as nossas dúvidas relativamente sanadas. No dia seguinte, decidimos aproveitar o lindo dia que fazia para comprar comida e para nos desculparmos com a senhora Takashi pelo mal-entendido que essa situação desconfortável gerou. Antes mesmo de entrarmos no pequeno mercado, nossa coragem já tinha ido por água abaixo. A menina, de cabelos negros e longos e de uma feição mais do que normal, gritava profusamente ao telefone. Mesmo não entendendo nenhuma palavra em japonês, conseguíamos sentir o ódio em cada palavra proferida por aquela menina de aparência tão doce. Concordamos em agir como agimos no resto da semana: entrar, comprar a nossa comida e sair dali, sem interações desnecessárias. Tentamos essa interceptação pelos próximos 3 dias, sem sucesso. Cada dia que passava parecia ser um dia pior do que o anterior para essa interação, e a senhora Takashi parecia cada vez mais inacessível. Tentamos voltar à nossa rotina de descanso e manter o plano original, mas era impossível. Nos perguntávamos quase que diariamente sobre o que tínhamos visto no matagal atrás da casa. Será que ela ainda está viva e vagando sozinha por essa floresta esse tempo todo? Seria possível? A senhora que interagiu conosco todos esses dias parecia tão lúcida e tão meiga. Todas aquelas histórias. Os dias subsequentes continuaram com as mesmas indagações, até acabar gerando certo desconforto e discussões entre nós dois. Precisávamos tirar aquilo da cabeça. Afinal, já havia se passado mais de 1 ano, a polícia já havia sido acionada e não havia nada que pudéssemos fazer. 20º dia, era final de agosto e fazia muito calor. Por isso, todas as janelas da casa ficavam abertas a maior parte do dia. Decidimos usar o ofurô como uma piscina, com água fria, para nos refrescarmos. Passados 15 ou 20 minutos de banho, ouvimos o que pareciam passos ágeis, quase como uma corrida dentro da casa, e assim como os passos corremos para investigar. Encontramos pegadas encharcadas dando voltas pela casa, e que não eram as nossas, mas alguém além de nós estava completamente ensopado. Tentamos acompanhar as pegadas que aparentemente levavam até a cozinha, e a cada passo que dávamos em direção, sentíamos calafrios, pois o som que ouvíamos era quase como um chocalho feito de dentes, como se alguém estivesse mascando dentes com os próprios dentes.
Entramos na cozinha e a imagem não era muito diferente do som. Aquela senhora, mais uma vez, estava diante de nós. E agora, o semblante doce e carinhoso tinha sido trocado por uma fisionomia quase inumana. Roupas ensopadas, um cabelo despenteado e um olhar que flutuava entre o ódio e o pânico, como o de um animal encurralado. A movimentação que ela fazia com a boca era pior do que eu posso descrever. Sua mandíbula parecia desconectada do crânio, fazendo com que a cada tentativa de colocar a mandíbula no lugar soasse como vidro sendo mastigado. Tomamos um daqueles sustos que faz com que nosso corpo congele no lugar, e a única coisa que nos fez sair desse estado foram os engasgos recorrentes de uma náusea instantânea. A cozinha, a senhora, ou tudo ali cheiravam a carne podre. E antes que pudéssemos vomitar, aquilo que vou chamar aqui de senhora, por respeito, ganiu e saiu correndo com uma agilidade que seria impossível para uma senhora daquela idade. Ficamos atônitos com o que tínhamos presenciado. Era a senhora Takashi? Era a imaginação? Não, imaginação não poderia ser. Afinal, o cheiro podre ainda continuava pairando na casa e o chão continuava molhado. Talvez ela realmente estivesse presa naquela floresta por mais de um ano. Deveríamos contar isso para alguém, independente do mal-estar que poderia causar. Por mais que nosso ímpeto fosse sair correndo até o mercadinho para contar e pedir ajuda para a senhora Takashi neta, resolvemos esperar até o dia seguinte. Até porque a trilha não tinha iluminação alguma, e dizer que estávamos assustados era um eufemismo. Após uma noite inteira acordados, acompanhamos os primeiros raios de sol no caminho até o mercadinho. Chegando lá, encontramos a neta da senhora Takashi pálida, com olheiras profundas e o famoso semblante de quem parece que viu um fantasma. Naquele dia, não tínhamos o garoto intérprete, mas a moça parecia disposta à comunicação. Pegou o seu celular e, com um desses tradutores online, começamos a tentar nos comunicar. Explicamos para ela o que tínhamos visto na casa e, surpreendentemente, ela não pareceu ter ficado assustada com aquilo tudo, como se já tivesse presenciado algo parecido. Não tínhamos como ter certeza da tradução, mas era tudo o que tínhamos. O mesmo valia para a história dela. Estávamos lendo aquilo corretamente? Era um texto relativamente longo, com muitos erros gramaticais, os quais culpamos o tradutor. O texto falava sobre sua querida avó e como a doença destruiu a sua mente pouco a pouco, e como ela acreditava em um fantasma e uma maldição que a assombrava por anos. O texto era confuso. Acreditávamos que seria por conta da tradução, mas entendemos que a menina tinha medo de sofrer como sua avó, pois Alzheimer pode ser hereditário. E pelo que entendemos, ela, por sua vez, dizia se comunicar com a avó. Não sabia como iríamos responder. Tentamos oferecer nossos sentimentos, mas além disso, não poderíamos fazer nada. Nem sabíamos se acreditávamos naquela história toda ou não. Estocamos comida para os últimos dias, nos despedimos e deixamos o mercado. Os dias corridos depois do que aconteceu foram inacabáveis. Sempre que íamos até a cozinha, vinha uma sensação inquietante de que tudo aquilo que ouvimos da neta da senhora Takashi poderia ser real, mas não deveria ser. Não acreditamos em fantasmas. O cheiro impregnado na nossa lembrança ainda parecia intoxicar todos os ambientes da casa. Passamos aqueles últimos 2 dias como um sistema sem vida, apenas no automático. Chegamos a sonhar com a imagem daquela mulher na cozinha, de tão real que era a sensação de sermos visitados todas as noites. E aquele barulho. Eu nunca vou esquecer aquele barulho. Quando chegamos, pegamos um táxi da estação até o chalé,
e combinamos com o mesmo motorista que viesse nos buscar no último dia da viagem. E como pontualidade é a alma do negócio no Japão, já estávamos prontos na varanda da frente da casa, esperando pelo motorista 20 minutos antes do combinado. E reparamos que aquele monge que nos recebeu no templo passava na estrada de terra, na frente da nossa casa, recitando algum tipo de oração. Como não queríamos interferir, não chamamos a atenção dele, mas reparamos que aquele mesmo garoto acompanhava o Senhor quase que como uma sombra, aparecendo e desaparecendo por detrás da silhueta magra do monge, que logo sumiu na próxima curva da trilha. Em poucos minutos, o táxi chegou como combinado, e assim que desembarcamos na estação de trem, respiramos aliviados. Fizemos uma baldeação direto para o aeroporto, e em breves 25 horas estaríamos em casa. E essa história tornaria-se apenas uma história. Passadas 2 semanas, nos encontramos com o casal de amigos que tinham indicado a cidadezinha idílica. E antes que pudéssemos contar sobre a história bizarra que passamos, inesperadamente, a primeira pergunta que eles nos fizeram foi: o povo da cidade também contou para vocês sobre a história do garoto fantasma? Se essa história te pegou, dá um like aí e compartilha. E se você tem uma daquelas histórias sinistras, manda pra gente. Quem sabe a próxima não é a sua?